Olá, vamos agora falar sobre os defeitos lineares, ou começarmos pelos defeitos lineares. Aqui nós vamos falar sobre as discordâncias. Basicamente, que danado vem a ser uma discordância? Então, são imperfeições em linha em um cristal. Então, é uma falha na estrutura cristalina que eu vou ter uma linha com um defeito. A gente viu lá atrás que tínhamos os defeitos, que são defeitos pontuais ou lacunas. Então, esse tipo de defeito era apenas em um único ponto. E esse tipo de defeito, os defeitos pontuais, são muito úteis quando a gente fala em difusão, tá? Que é coisa que a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente. Então, nós tínhamos um único ponto. Aqui, neste caso, nós vamos ter uma linha. Então, passa a ser um defeito bidimensional. Esse tipo de defeito linear são introduzidos no cristal durante a solidificação ou quando o material é deformado de forma permanente, ou seja, sofre deformação plástica. E são particularmente úteis no entendimento da deformação e do aumento da resistência mecânica dos materiais metálicos. Então, esse tipo de defeito vai levar a características como, depois de muita deformação mecânica, um efeito chamado encruamento, onde, através de trabalho mecânico, nós deixamos um material mais resistente e mais duro. E esse tipo de discordância, ou as discordâncias, podem ser aresta, espiral ou mista. São essas que a gente vai ver a partir de agora. Então vamos imaginar o seguinte. Temos um cristal, essa discordância em espiral. Temos um cristal perfeito. E nesse cristal perfeito, a gente faz um corte. Então se a gente faz um corte, nós separamos os átomos dessa região. Então não tem um contato, digamos assim, com os átomos aqui. Então o cristal está com uma liberdade nesse ponto. E aí aplico uma tensão de cisalhamento. Apliquei um esforço de cisalhamento. Então o que foi que aconteceu? O que acontece depois que a gente aplica esse esforço de cisalhamento? Então nós temos a criação de um pequeno degrau onde foi realizado esse corte. Então está fixo aqui, faz de conta que está fixo aqui. Então quando eu aplico a tensão de cisalhamento, elevei um pontinho aqui embaixo e elevei um ponto aqui embaixo. E esse ponto que foi deformado aqui e aqui é exatamente uma distância, equivale a um valor de um parâmetro de rede, ou seja, equivale à aresta do cubo, que seria A. Então essa aresta do cubo é maior aqui nessa região e ela vai diminuindo até ali no final, até quando termina o defeito. Então vamos imaginar o seguinte: esse tipo de deformação ou esse tipo de discordância tem-se uma falha no cristal provocada por essa força de cisalhamento. Então provoquei a força, deformei o metal. Ele deixa de ser perfeito e passa a ter agora essa deformação plástica definitiva. Então vamos imaginar o seguinte: se a gente começar aqui no ponto X, seguindo no mesmo plano, então estou indo aqui, ó, tracejando, vou lá no final, venho, passo pela onde fica a discordância, vem, chegou aqui. Chegou aqui, eu tenho uma diferença exatamente de um parâmetro de rede do ponto onde era para terminar. Por que eu não terminei nesse ponto? Porque tem esta deformação.
E aqui nós temos um vetor, que é chamado de vetor de Burgers, representado pela letra B. E esse vetor determina ou caracteriza a discordância em espiral, que nesse caso é paralelo aonde está a discordância. Então, esse é a discordância em espiral. Vamos falar agora da discordância em aresta. Vamos imaginar a mesma situação, um cristal perfeito, um corte no cristal. Nesse corte, aplicação de um esforço e surgimento de um plano extra de átomos. Está aqui o plano extra de átomos sendo colocado ou surgindo. Então, entrou um plano extra de átomos, então nós temos a discordância nessa região, que vai caracterizar essa discordância. Isso aqui é a discordância em aresta ou em cunha. Então, basicamente, o que aqui vai acontecer? Se nós imaginarmos aqui, nós vamos ter uma região onde nós temos um plano de átomos que entrou nessa região. Então vamos criar. Imagine o seguinte, que então vou colocar alguma coisa dentro de um livro. Então dentro dessa região aqui eu vou ter uma área de concentração de tensão. Então essa parte aqui passa a ser comprimida. E essa parte de baixo aqui do cristal passa a ser tracionada. E se nós começarmos aqui do ponto X, fazer a mesma coisa que a gente fez lá, tá? Ponto X, pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos. Então andei aqui no ponto X, fiz 1, 2, 3, 4 tracinhos. Desci 1, 2, 3, 4 tracinhos. Agora vou dar 4 tracinhos para lá também. 1, 2, 3, 4. Vou subir. Ou seja, cheguei num ponto diferente da origem. Então, a ligação entre esses dois pontos é feita também pelo vetor de Burgers. E nesse caso, o vetor de Burgers é perpendicular à discordância. Então, são as características das discordâncias em aresta ou em cunha. E a gente consegue ter que nós temos a discordância em espiral. E nesse ponto aqui nós temos a discordância em cunha. E, obviamente, a mistura de uma e de outra dá uma discordância mista, que normalmente é o que acontece na prática, tá? Que aí a gente vai ter essas deformações provocadas tanto por efeito térmico quanto por deformação mecânica. Importância das discordâncias. As discordâncias são importantes em metais e ligas metálicas, pois favorecem um mecanismo de deformação plástica. O deslizamento realizado pela movimentação de discordâncias proporciona a ductilidade aos metais. Caso não houvesse discordâncias, uma barra de aço as barras de aço seriam frágeis e o metal não poderia ser conformado. Podemos controlar as propriedades mecânicas de um metal ou liga metálica interferindo no movimento das discordâncias para aumentar a dureza ou a ductilidade. Então, o que é isso? Aqui nós temos a micrografia de uma liga de titânio. Cada traço desse, nessa micrografia, é uma discordância. Há essa reunião de discordâncias, a gente chama de
encruamento. E aí o que acontece? Se as discordâncias favorecem o mecanismo de deformação plástica, então se eu tenho mais discordâncias, maior facilidade na deformação plástica. Entretanto, à medida que essas discordâncias vão se unindo, mais difícil fica para elas se movimentarem. Lembrando lá de a cristalinidade, nós temos planos preferenciais para que ocorra a deformação plástica. Que planos são esses? Os planos e as direções de maior densidade atômica. Então, por esses planos com maior densidade atômica, se tem uma facilidade maior de movimento das discordâncias. Então, se essas discordâncias encontram defeitos, e esses defeitos podem ser elas mesmas, eu tenho o encruamento. Outra coisa que vai impedir o livre movimento das discordâncias: o fato de se ter algum átomo dissoluto dentro da liga metálica. Como a gente viu um pouquinho nas outras aulas, se nós temos um átomo, criamos regiões de tração e compressão dentro da estrutura cristalina. E essas tensões de tração ou compressão impedem o livre movimento das discordâncias. Então, nós podemos brincar com as discordâncias e com os defeitos para modificar propriedades como dureza e ductilidade dos materiais metálicos. Os defeitos interfaciais. Os efeitos interfaciais são contornos que possuem duas dimensões e que normalmente separam regiões dos materiais que possuem diferentes estruturas cristalinas e ou orientações cristalográficas. São eles: contorno de grão, superfície externa, contorno de mácula, falha de empilhamento e contorno de fase. Vamos ver como são esses defeitos. Então, superfícies externas é um dos contornos mais óbvios, é a superfície externa, ao longo do qual termina a estrutura do cristal. Os átomos da superfície não estão ligados ao número máximo de vizinhos mais próximos e estão, portanto, em um estado de maior energia que os átomos nas posições inferiores. Então vamos imaginemos um metal e a gente chega aqui com a serra e corta o metal. Então, se a gente cortou o metal, nós temos esta superfície do material exposta. Então, automaticamente, o que é que acontece? Os átomos dessa região não estão ligados da mesma forma que os átomos do interior. Então, por ele não estar ligado da mesma forma, eles não estão estáveis do ponto de vista energético. Então, eles sofrem um maior ataque, ou são mais susceptíveis a ataques de qualquer natureza, devido a essa maior energia.